Zaidan e todos os integrantes da equipe são por demais responsáveis por esse acontecimento, porque não é fácil você chegar num número... Eu lembro da expressão, né, de chegar é uma coisa, passar é outra. Então chegar a 1 milhão foi uma coisa, que foi até rápido, mas chegar nos 2 milhões é bem complicado e a gente conseguiu, e todos são responsáveis, o Manuel, o Zaidan, toda a nossa equipe que impõe o microfone todos os dias, e as pessoas que estão na retaguarda também, fazendo um trabalho incrível para dar protagonismo às nossas redes sociais. Então a todos o nosso muitíssimo obrigado, e aquele que é o mais importante de todos os personagens, que é o nosso ouvinte, que dá credibilidade para aquilo que a gente faz. Se o ouvinte aceitar, é um sucesso, mas se não aceitar, não adianta de absolutamente nada. Estamos com 2.109.000 pessoas inscritas, a caminho do 3 milhões. Falta muita coisa? Falta, mas foi assim também quando passamos de 1 milhão. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos, semana que vem tem mais. Ótimo fim de semana, Ronald, Clara. Até segunda-feira, se Deus quiser. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E claro, com a sua importante participação, através do Fala Galera, 971021493. Qual a sua expectativa para a partida de daqui a pouco entre Ponte Preta e América? Macaca é favorita? Opine. 971021493. 971021493. Diego Torres, 100% fisicamente, entraria no seu time titular, no time titular do Guarani, sim ou não? Opine. 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Ponte Preta recebe o Lanterna América Mineiro daqui a pouco às 20h no Moisés Lucarelli, buscando sair da zona de rebaixamento. David Braz e Alves são desfalques para Rodrigo Santana. Treinador deve promover no máximo uma alteração em relação ao time que venceu o Avaí no último sábado. Elenco se recusou a dormir na concentração.
mas voltou a se apresentar no hotel no fim da manhã desta sexta-feira. Justiça determina fim do contrato de Bruno Lopes com a Ponte. Atacante tinha contrato com a Macaca, mas o contrato foi rescindido no boletim informativo diário da CBF. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Ponte América Mineiro histórico, transmissão e escalações prováveis. Pautas do Guarani. Elenco do Guarani entra em reta final de preparação para a partida da próxima segunda-feira contra a Ferroviária em Araraquara. Principal dúvida de Hélio Cizenando é no meio-campo. Rafael está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não joga esta partida. Diego Chau assume como preparador de goleiros e diretoria alviverde e estuda novo profissional para auxiliá-lo. Guarani anuncia novo patrocinador para a parte de trás da camisa alviverde. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Hélio explica cautela com Diego Torres e planeja aumento de minutagem. Pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Vitor Roque vai passar por cirurgia no Palmeiras. Após a realização de exames nesta sexta-feira, foi constatada uma lesão no tornozelo esquerdo decorrente de uma entrada na partida contra Jacupiense pela Copa do Brasil. O clube não divulgou o prazo de retorno, mas o atacante voltará somente depois da Copa do Mundo. Pauta 2. O pleno do STJD reduziu as penas de Hugo Souza e Mateuzinho no Corinthians para 1 e 2 partidas de suspensão, respectivamente, em julgamento realizado nesta sexta-feira. Hugo havia recebido anteriormente penas de 2 jogos, enquanto que o Mateuzinho pegou uma pena de 4 partidas. O tribunal também determinou o fechamento do setor oeste inferior da Neoquímica Arena por 1 jogo, em substituição à perda de mando de campo, pena aplicada inicialmente na semana passada. Pauta 3. O Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas, FGV, afastou nesta quinta-feira John Textor do comando da SAF do Botafogo. Em sua primeira manifestação pública desde a decisão, o americano afirmou que acredita no seu retorno ao comando do futebol alvinegro e acusou a Ares de fraude. Textor e Ares estão em guerra desde o ano passado. O fundo, chamado Ares, emprestou dinheiro para o empresário comprar o Lyon da França e nunca recebeu essa grana de volta. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:07, direto para o estádio Moisés Lucarelli. Pedro Piscinato chegando com os seus destaques iniciais. Alô, Pepe, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. É isso aí, já estou aqui no Moisés Lucarelli, palco da partida de daqui a pouco entre Ponte Preta e América Mineiro, e uma informação quentíssima, informação de última hora. A Ponte Preta acaba de emitir um comunicado oficial informando a torcida e também a imprensa que Ricardo José Silva não faz mais parte
na verdade, não é mais o diretor de marketing e comercial da Ponte Preta. Daqui a pouco, é claro, no noticiário da Macaca, mais informações sobre esse desligamento do diretor. E pelo lado do Guarani, já de olho no confronto de segunda-feira contra a Ferroviária, o técnico Hélio Cizenando ainda tem mais 2 atividades para definir o time. Batistão. 17:08 está no ar, Esporte em Debate. E hoje tem presente para você aqui no Esporte em Debate. E olha, serão 2 ganhadores, tá? 4 ingressos para o parque temático Hopi Hari. 4 ingressos para cada ganhador. Serão 2 no total. Para participar, entre agora na transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link, clique no link e vá direto para o formulário. Lá tem um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Mas atenção, são 3 dias úteis, a retirada é até o dia 29, sempre no horário das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. A participação no sorteio é condicionada à possibilidade de retirada do prêmio pelo próprio ganhador. Ele terá que comparecer aqui na recepção da Band, tem que trazer o CPF, um documento que contenha o CPF. Caso você não possa vir até o dia 29, sempre no horário comercial, né? De segunda a sexta, das 9 até a 1 e das 14h30 até 17h30. Se não puder vir neste horário, por favor, não participe, porque a intenção é entregar os presentes. Aí, se o ganhador não pode vir, o presente fica aqui na recepção e isso não é legal, porque o objetivo é cumprir, né? É entregar os presentes para os ganhadores. Você que pode vir buscar, participe e boa sorte! Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o YouTube e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado, viu, pela sua audiência. Você também que está lá no meu canal, lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. E atenção, você que ainda não é seguidor do canal, não seja, é de graça, não paga nada. E quando você fizer a assinatura, lembre-se de clicar lá, acionar o sininho. Sempre que tiver uma nova transmissão, você será avisado. 17:12. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. 17h15, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e toda a equipe da Bandeirantes. Batista, aqui é o Thiago Belmiro, do Jardim Esmeraldina, em Campinas. Batista, diante dessa situação vexatória que a Ponte vem passando, eu creio que o Pedro ou o Bebê já tentou entrevista com esses dois fantoches, do Torrano e do Eberlin. Eu queria saber, Batista, qual que é a desculpa que esses dois dão para não vir dar uma satisfação para a torcida? Porque já passou da hora, né, Batista? Se não tem capacidade, está na hora de renunciar. Abraço. Abraço, muito obrigado. Já falei 200 vezes, né, sobre esse assunto que constantemente o Pedro Piscinato encaminha o pedido para a entrevista. Então parece que é o repórter que não quer fazer a entrevista, parece que somos nós que não queremos fazer a entrevista. O procedimento protocolar tem que ser mantido. É assim que funciona. Com o jogador, com comissão técnica, com dirigentes. Então não adianta ficar todo dia insistindo. Por que não entrevista? Por que não entrevista? Só será possível a entrevista quando eles quiserem dar a entrevista. É assim que é o procedimento. Então todo dia é cobrança. Por que não entrevistam? Dando a impressão que nós é que não queremos entrevistar. E não é assim que a banda toca, não é desse jeito que as coisas funcionam. Tem que seguir o que determina a assessoria de imprensa da Ponte Preta. É assim que funciona e é assim que vai ser. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, toda a equipe. A expectativa para o jogo da Ponte era boa, né? O time vem jogando bem aí, vem buscando aí a segunda vitória consecutiva. Mas eu não sei o que essa diretoria quer, né? Pô, os caras não têm dinheiro, não tem um plano de ação aí pra tirar a Ponte dessa situação, entrega o cargo. Pô, parece que não quer largar o osso, velho. Tá difícil, hein? Fora Eberlizo, que é o Cids da Vila Costa Silva. 17, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta sexta, dia de bola rolando. Qual a sua expectativa para a partida de daqui a pouco entre Ponte e América? Macaca é favorita? Acho que sim. Dá para considerar a Ponte num momento melhor. O problema são os outros, né? As outras situações extra-campo que isso... Tomara que não atrapalhe. Se a Ponte continuar crescendo um pouquinho de produção, tudo indica que vai vencer o América.
Diego Torres 100% fisicamente, entraria no seu time titular do Guarani ou não? Não entraria. Hoje naquela posição tem um dono, chama-se João Paulo. Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. E chegou a sexta-feira, 24 de abril de 2026. Daqui a pouquinho, bola rolando no estádio Moisés Lucarelli. E o Fala Galera da Macaca é exatamente sobre o jogo. Qual a sua expectativa para o jogo entre Ponte e América? O América é o América Mineiro, adversário sempre muito difícil, fatalista. A Ponte é favorita? Entendo que não. Jogo muito equilibrado, mas podemos atribuir com bastante otimismo algo de favoritismo para a Ponte, se o time tiver aquela pegada, aquela disposição de jogar, aquele profissionalismo, intensidade, espírito guerreiro, transpirante que vimos contra o Avaí e no segundo tempo contra o Vila Nova. Se o time tiver isso, se o time tiver essa pegada, se o time estiver compenetrado da importância de ganhar o jogo e conseguir separar o cérebro do extracampo daquela outra parte do cérebro, de dentro das quatro linhas, e o time se empenhar como nós vimos e ficamos encantados com a disposição do time, especialmente contra o Avaí, aí dá sim para atribuir um ligeiro favoritismo para a Ponte no pega de daqui a pouquinho, 20 horas, no estádio Moisés Lucarelli, onde é fundamental a presença da galera da Macaca para fazer a diferença. Aliás, isso é histórico, como ela sempre fez. E pelos lados do Fala Galera do Guarani, Diego Torres, 100% fisicamente, entraria no time titular do Guarani, no seu time, naquele que você escalaria, ou não? No meu time entraria. Para mim é um jogador diferenciado, tem que estar com boa mobilidade, tem que estar com explosão, com arranque, nunca foi um velocista, mas tem que estar bem, pernas firmes, arranque, impulsão, para poder sair da marcação, para procurar e encontrar os espaços vazios do campo, para receber a bola saindo desta forma de uma marcação sempre rigorosa que ele vai ter, por ser um jogador tecnicamente muito bom. E eu acrescento aqui, fisicamente e clinicamente 100%. Não pode dar um pique e ter dor no pubis. Não pode tentar bater na bola e o joelho acusar. Não pode tentar fazer um giro e a virilha chiar. Então pode estar bem preparado fisicamente, mas clinicamente ter problemas. Aí complica. Estando clinicamente bem, sem nada aí a incomodá-lo, e fisicamente bem preparado, eu monto o time do Guarani com Diego Torres e mais 10. Batista. 17-22, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola. O Central de Pernambuco, que disputa a Série D de dado, anunciou Yuri Mamute, centroavante de 30 anos de idade, como novo jogador. A Inter de Limeira, que disputa a Série C, anunciou Gabriel Dias, lateral direito, 31 anos de idade, também como novo reforço. E o volante Zé Lucas, que tem apenas 18 anos de idade, já falei sobre ele aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band também, ele é a principal joia do Sport Recife. Como ele completou 18 anos, muitos times da Europa estão interessados no jogador. E é possível que no meio da temporada ele possa se transferir.
Aliás, Batista, quem entrou em contato comigo mandou um grande abraço e disse que ontem esteve lá na cidade de Itu acompanhando Ituano e Ferroviária, falou comigo pelo Facebook. Foi o mestre de cá, viu, Batista? Mestre de cá! Grande mestre de cá! Qual o motivo, hein? O de cá sumiu, desapareceu. Não nos deu entrevista mais e foi visto mais recentemente num evento da Ponte, que foi ano passado, né? Final do ano passado teve um evento da Ponte, não é propriamente da Ponte, mas de Ponte Pretanos lá na Associação Banco do Brasil. Teve lá um jantar. Qual o motivo de cá aparecer em Itu para assistir o jogo do Ituano, hein, bebê? É uma boa pergunta. Eu até repassei a pergunta para ele. Ele só comentou que esteve lá, que me viu e mandou um grande abraço, mas eu não sei. Eu não cheguei a vê-lo porque eu estava dentro do gramado, né? Tava na beira do gramado. Sim. Mas vou procurar saber. Grande de cá que nos ouve, é nosso ouvinte, ou seja, ele não deixou de acompanhar, né? Não gosta mais de dar entrevista, mas continua ligado nos movimentos, acompanhando tudo no rádio e na TV. De cá que foi comentarista durante 5 anos, trabalhou aqui nesse prefixo e também na tela da Band. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, esse é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Mais de 300 produtos e serviços financeiros. O Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Oi, bebê, chamou, falou. Uma outra pessoa que essa eu vi ontem no estádio Novelli Júnior, né? Tava por lá, vi 2 vezes o Vinícius Bergantin. Aliás, esses dias eu até fiz um quiz com o Mazola Júnior, que eu coloquei nas redes sociais, e questionei se ele sabia quem que era o treinador, o segundo que mais dirigiu o Ituano na história, porque o primeiro é o Mazola. Aí ele até falou, é meu grande amigo Vinícius Bergantin, e ele estava por lá, eu não sei se ele mora em Itu, talvez more, e nesse momento ele está desempregado porque ele virou auxiliar do técnico Tite, mas ele estava por lá, vi ele 2 vezes ontem. Gente boa, né? Participou várias vezes conosco e ótimo profissional. Bom, é o seguinte, são 17h27. Vamos começar com a Ponte Preta. Macaca joga daqui a pouco lá no Majestoso. E quem já está por lá, aliás, com o fundo do gramado do Estádio Majestoso, é o Pedro Piscinato. Veja aí, ó. O fundo tá lá, mas tá aparecendo aí. Agora sim, ó, dá para ver bem o estádio. Tô vendo também ali... lá no fundo, o Rony Silva. Agora aqui, Batista. Né? Aí, Rony, ele te viu. Aparecendo. Rony Silva, grande operador. Batista,
O Batista, o Rony falou que você foi aluno dele. Não cheguei a ser aluno dele, porque eu nunca fui operador de som, né? Nem interno, nem externo. Nunca tive competência para fazer esse trabalho. Mas eu conheço o Rony desde os anos 9 a.C. Então faz bastante tempo, né? O Rony Silva já, olha, ele realmente lá na transmissão das corridas de bigas, ele foi o operador, ele que instalou o equipamento lá para o locutor da época fazer a transmissão da corrida. Mas é um grande cara, né? Ótimo profissional e um grande ser humano. Um abraço aí pra ele, que agora se escondeu, mas ele estava aparecendo ali no fundo. Pedro Piscinato, informações da Macaca. Conte-nos tudo, não esconda nada em PP. É isso, Batistão. Daqui a pouquinho a Ponte Preta recebe a equipe do América Mineiro aqui no estádio Moisés Lucarelli. Como você bem disse, vou até sair aqui de novo pra gente, quem nos acompanha pelo YouTube, pode ver o gramado do estádio Moisés Lucarelli, as arquibancadas também, o céu muito bonito neste momento aqui na cidade de Campinas, quase 5h30. É isso, daqui a pouquinho a Ponte recebe a equipe do América Mineiro aqui no Majestoso. O América é lanterna, a Ponte Preta venceu o Avaí na última rodada, deu um respiro e é claro que uma vitória nesta noite de sexta-feira vai ajudar a Ponte Preta a sair de vez da zona de rebaixamento. Para a partida de hoje, o técnico Rodrigo Santana tem 2 desfalques confirmados, que já foram desfalques na partida contra o Avaí, o David Braz e também o Elvis. O David Braz está com um problema na posterior e o Elvis acabou sentindo o tornozelo. Esses 2 atletas não treinaram ontem aqui no Estádio Majestoso e, portanto, são desfalques confirmados. Ontem a gente pôde acompanhar aí parte do aquecimento desse treino que rolou aqui no gramado do Majestoso. Treino bem leve, os jogadores fizeram inicialmente aquele aquecimento, aquele bobinho, depois o tradicional rachão, goleiros jogando na linha, jogadores de linha jogando no gol. Mas, antes desse treino, a gente conversou com o William Potker, ele que foi o autor do primeiro gol da Ponte Preta lá na vitória na ressacada, no último sábado, diante da equipe do Avaí. Mas o Potker, que está sedento por mais gols com a camisa da Ponte Preta, fez uma projeção para essa partida de logo mais contra o América Mineiro e comentou também, de uma forma bem leve, bem descontraída, a relação que ele tem com o Roger, que hoje é o técnico do América. Quanto ao América, eu me sinto muito mais na obrigação de estar muito mais concentrado contra o América do que contra o Avaí. Te digo isso porque quando você enfrenta um clube que está na parte superior da tabela, sua concentração, sua vontade de mostrar para eles que você é melhor é muito mais natural. Quando você enfrenta uma equipe que está abaixo da tabela, por mais que não esteja por muitos pontos atrás, certamente vem um relaxamento, vem um relaxo, que foi o que aconteceu com o Avaí quando enfrentou a gente. Eles eram líder e a gente era o último colocado. Então vem esse conforto, e quando vem o conforto é o sinal de alerta. Então a gente tem que estar com o alerta ligado, sabendo que a gente vai enfrentar uma grande equipe. Eu conheço muitos atletas que lá estão, conheço o treinador, foi meu parceiro de ataque, e eu sei o quão competitivo ele é e o quanto ele quer mostrar o valor dele como técnico, ainda mais por um clube que ele é o maior artilheiro da história. Então você imagina a vontade que não vai vir o Roger aqui de fazer o seu melhor e de mostrar o seu potencial como técnico. Então a gente tem que estar atento a isso, assim como eu fui lá contra o Avaí, né, que já representei o Avaí e tive uma motivação a mais. Assim vai ser o Roger aqui, certamente vai motivar muitos jogadores dele, e espero que a gente esteja em alerta quanto a isso, para que a gente não tenha nenhuma surpresa aqui dentro diante do nosso torcedor. Posso só pedir, como é que era o teu relacionamento com o Roger? Foi aqui na Ponte, não foi? Foi 16, né? Era isso que eu perguntei. Meu relacionamento com o Roger é um dos melhores. Ele é um amigo que eu fui no futebol. Eu, na época, tinha 22 anos, ele já tinha acima dos 30. E eu me lembro muito bem que tinha o Wellington Paulista e o Roger de centroavante. E eu vim contratado como um ponta, né, do Linense.
E aí, esporadicamente, o Eduardo Batista falou, você vai ser meu 9. Daí eu falei, tá, nunca joguei de 9. Não, mas você vai ser meu 9. Eu só quero que você corra pra frente. E era o que eu fazia. O zagueiro pegava uma bola, o João Vitor, na época, o volante pegava a bola, jogava no espaço. Eu, por ser mais rápido, sempre saía à frente e saía cara a cara com o goleiro e fazia os gols, né? Graças ao Eduardo Batista e graças depois ao Roger, o Wellington Paulista, que mesmo eu sendo um jogador da posição deles, depois eles foram me aperfeiçoando, né, me dando conselhos. Então eu sou muito grato ao Roger, ao Wellington Paulista, que naquele momento da minha vida era um momento muito importante. Eles sempre me auxiliaram para que eu me aperfeiçoasse na posição. Então meu relacionamento com o Roger é muito bom e eu espero depois da Ponte Preta que ele se dê bem aí na competição. Ô Batistão, e nossos ouvintes, vocês aí puderam perceber, o clima estava bem leve, tanto na entrevista do Potker na sala de imprensa com nós, jornalistas, e depois, como eu disse, a gente pôde acompanhar o início do treinamento, aquele aquecimento, e o clima entre os jogadores, entre eles, é muito bom, todos sorrindo, todos brincando um com o outro. Porém, assim que o treino terminou aqui no gramado do Majestoso, os jogadores foram para a concentração, um hotel bem próximo aqui ao estádio Moisés Lucarelli, mas em forma de protestos por conta dos salários atrasados, os jogadores não dormiram no hotel. Antes do treinamento, eles fizeram uma reunião entre eles, decidindo se iam para o hotel e depois iriam embora, se nem iriam para o hotel e se apresentariam hoje. Então ficou decidido entre o grupo de jogadores que assim que o treino terminasse, eles iriam para o hotel aqui bem próximo ao estádio Moisés Lucarelli, fizeram as atividades da noite, jantaram no hotel e logo depois todos eles, cada um deles foi para sua casa e ficou combinado entre o grupo de jogadores que eles retornariam hoje na hora do almoço. E foi isso que fez. Os jogadores, portanto, não dormiram na concentração e retornaram hoje na hora do almoço. Tem um detalhe aqui, hoje eu estava passando pelo centro por volta de meio-dia, eu acabei flagrando um jogador chegando no hotel para essa reapresentação após não dormir no hotel. Então, em forma de protestos aí por conta dos salários atrasados, os jogadores da Ponte Preta não dormiram na concentração. Eles deixaram bem claro que não vão dar WO nessa partida de logo mais. Eles entendem a importância desse jogo, sabe que uma vitória pode tirar a Ponte Preta da zona de rebaixamento, mas é claro, já deixa o sinal de alerta ligado. E um pouco antes da gente entrar no ar aqui, por volta de 4h55, 4h57, a assessoria de imprensa da Ponte Preta emitiu uma nota oficial, um comunicado oficial no nosso grupo aqui de imprensa, informando a torcida e a nós da imprensa que por motivos associativos o senhor Ricardo José Silva não exerce mais as funções de diretor comercial e também de diretor de marketing da Ponte Preta. O Ricardo José Silva, que estava trabalhando, buscando um novo patrocinador master para a Ponte Preta, conversou com a gente antes de ontem, na quarta-feira, esclareceu para a torcida ponte pretana a relação entre Ponte Preta e Mansão Maromba, a empresa do influenciador Toguro, e a partir de hoje o Ricardo José Silva não faz mais parte do quadro de diretores da Ponte Preta. Batista? Bom, eu não entendi qual foi o motivo. Você conseguiu, CH, entender qual o motivo pelo qual o Ricardo Silva foi, não sei qual é a palavra, demitido não pode ser. Ele não era funcionário. Exonerado. Desligado, talvez? Desligado, né? Exonerado não pode porque não é uma autarquia, não é poder público. Então, essa palavra desligado cabe nessa ação entre as partes. Você entendeu o motivo, hein, CH? Batista, eu tenho a impressão que foi em virtude da entrevista que ele nos concedeu ontem. Então, ontem ele deixou claro como é que foi o negócio. Ele só falou a verdade. Com o Toguro, ele falou sobre a falência da loja ou coisa parecida. Falou que a Ponte tem 10% na venda de todas as camisas
Eu tenho a impressão que... Eu não tenho nenhuma informação, tá? Eu estou deduzindo já que o amigo está perguntando. Eu tenho a impressão que a coisa é mais ou menos nesse sentido. Segundo a avaliação da diretoria, o diretor de marketing falou demais, por isso foi desligado. A não ser que surja uma outra situação. Eu estou aqui falando da interpretação de ontem para hoje, Batista. É porque aí na nota a Ponte fala motivo associativo, não é isso? Motivo associativo. É isso, é o que diz a nota, Batistão. Então, vou ler aqui na íntegra. Sim. Abre aspas. A presidência executiva da Associação Atlética Ponte Preta comunica aos pontepretanos e à imprensa que, a partir desta data, por motivos associativos, o senhor Ricardo José Silva não mais exerce as funções de diretor comercial e marketing da nossa associação. Interinamente, exercerá tais funções o Dr. José Henrique Spessi. Campinas, 24 de abril de 2026, assinado pelo Luiz Antônio Alves Torrano, presidente da Ponte Preta. E para quem não sabe, o Dr. José Henrique Spessi atualmente é o diretor jurídico da Ponte Preta e, como diz o comunicado oficial, é ele quem assume essas funções interinamente. É pelo motivo associativo. Se é associativo, né? Associativo com o quê? Qual é o tipo de associação que tem aí nesse parágrafo? Eu, sinceramente, eu não consegui entender. Talvez, né, doutor Torrano é juiz e às vezes escreve em juridiquês, né? Pode ser que seja isso. Mas eu, sinceramente, não entendi o motivo. Porque existem N motivos que poderiam ser colocados numa nota como essa. Agora, motivo associativo, quer dizer, associativo com o quê? Eu, sinceramente, não entendi. Mas, enfim, vamos seguir em frente. Qual é o time que joga daqui a pouco em PP? O time oficial, é claro, a gente só vai saber às 19 horas, 1 hora antes da bola rolar. Mas uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, dupla de zaga de Márcio Silva e Lucas Cunha e Kevson do lado esquerdo. No meio-campo, André Lima, Murilo Cavalcante e Brian Borges. E lá no ataque, Luiz Felipe, Diego Tavares e William Potker. Essa é uma provável Ponte Preta. O time que iniciou o segundo tempo da partida contra o Avaí, realizando a troca aí, sacando o Saravia do time titular e retornando o Luiz Felipe ao time titular, Batista. Quero ouvir o CH, mas antes, Logos Materiais Elétricos, a loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. E tem promoção imperdível nos cabos Cobrecon. Cabo Cobrecon, 1,5 milímetro, 146,40. Cabo Flex Cobrecon, 2,5 milímetros, só R$ 234,90. Cabo Flex Cobrecon, 4 milímetros, R$ 386,90. E cabo Flex Cobrecon 6 milímetros, R$ 579,90. Valores para rolos de 100 metros e para pagamento à vista. Aproveite, esta promoção é válida enquanto durarem os estoques. Vá até a loja e procure um vendedor e aproveite a promoção. A Logos Materiais Elétricos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até às 5h30 da tarde. E aos sábados, horário especial das 8 da manhã até o meio-dia. Logos!
Bom, CH, tá aí o provável time da Ponte para enfrentar a equipe do América, do Roger, que reaparece no Estádio Majestoso nesta noite, agora como treinador. E aí, CH? Pedro na escuta. Alô, Sim, Pedro, CH. câmbio. Repita, Oi. por favor, a Ponte provável. Provável Ponte Preta de Diogo Silva no gol, Thales na direita, Lucas Cunha e Márcio Silva na zaga e Kevson do lado esquerdo. No meio-campo, André Lima, Murilo Cavalcante e Brian Borges. E lá no ataque, Luiz Felipe, William Potker e Diego Tavares, o mesmo time que iniciou o segundo tempo da partida contra o Avaí. Muito obrigado. Bom, eu acho que se for essa escalação, o treinador da Ponte, Rodrigo Santana, está sendo muito coerente com o que foi apresentado no segundo tempo. A Ponte estava jogando fora de casa e não sofreu nada no segundo tempo com essa formação. Jogo fora de casa. Então, eu acho que o América é um adversário muito difícil, tem que ficar muito esperto com o time do América, que o futebol, o elenco, a estrutura do América não é para ficar na zona do rebaixamento. Começou mal, titubeante, mas já vai acabar reagindo na competição. Eu tenho certeza disso pelo elenco que tem. Agora, a Ponte, se esses problemas não interferirem dentro do campo, os problemas externos, não é? A Ponte tem tudo para ganhar o jogo. Não posso chamar de favorita, mas a Ponte está crescendo pouco a pouco, né? Defensivamente tem sofrido muito pouco. O Lucas, que era efetivamente uma dúvida que nós tínhamos, encaixou ali com marcha até agora. Tá montado, hein? Né? Então, efetivamente, meio campo também não tá ajeitado ainda, mas a entrada do André Lima e o Brian por dentro deram uma consistência para o setor. Eu acho que na frente o Tavares merece continuar no time, o Potker também. E agora com o Luiz Felipe de começo, não é? Então, aprovo sim, Batista. Eu acho que essa escalação da Ponte é o melhor time para enfrentar o América hoje. 17h45, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série B, jogos da sexta rodada. Daqui a pouquinho tem o prosseguimento desta rodada
8 da noite com Ponte Preta e América Mineira, vamos estar juntos. A rodada que começou na quarta-feira, Cuiabá e Botafogo empataram por 1-1. Amanhã, 8h30 da noite, tem Sport Novo Horizontino, 9 da noite, Juventude e Londrina. Domingo, 4 da tarde, São Bernardo e Goiás. No domingo também, 18 horas, Operário e Fortaleza. No mesmo horário, Ceará e Vila Nova. Também no domingo, 8h30 da noite, Criciúma e CRB, Atlético Goianiense e Avaí. E na segunda-feira, tem Atlético e Náutico. Destacando o Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani joga só na segunda-feira contra a Ferroviária. Esta rodada, a rodada 4, começa amanhã às 5 da tarde. Tem Brusque, Confiança, Itabaiana e Paysandu. 7h30, Botafogo da Paraíba e Floresta, Maranhão e Volta Redonda. Domingo, 4 da tarde, Santa Cruz e Amazonas. Às 5 tem Anápolis e Figueirense. No mesmo horário, Barra e Inter de Limeira. Também no domingo, às 7 da noite, Ituano e Maringá. E na segunda-feira, Ferroviária e Guarani, Caxias e Ipiranga. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série D, os times da região em campo pelo grupo A14. Aliás, amanhã na tela da Band, 5 da tarde, tem Velo Clube e Noroeste. É a quarta rodada desta primeira fase da 4ª divisão do futebol nacional. E amanhã também, às 18 horas em Piracicaba, tem o 15 de Piracicaba, segundo colocado deste grupo, encarando o Maricá, do Rio de Janeiro, que é o primeiro colocado. No Campeonato Paulista da Série A2, ontem o primeiro jogo da semifinal da competição, envolvendo Ituano e Ferroviária. E mesmo jogando fora de casa, a Ferroviária venceu pelo placar de 1-0. Com esse resultado, joga por um empate na próxima quinta-feira para voltar à primeira divisão do futebol paulista. Lembrando que na outra semifinal, o Juventus venceu o Votuporanguense por 2-1. O jogo da volta em Votuporanga na próxima semana. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Amanhã, 18h30, 3 jogos. Botafogo e Inter, Remo e Cruzeiro, Bahia e Santos. Amanhã, 9 da noite, em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, tem São Paulo e Mirassol. No domingo, 4 da tarde, Grêmio e Coritiba, Corinthians e Vasco. 6h30, Bragantino e Palmeiras, Atlético Paranaense e Vitória. 8h30, Atlético Mineiro e Flamengo, Fluminense e Chapecoense. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h51. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está esperando você para saborear a melhor pizza de Campinas e por um preço sensacional. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete, sim. E tem aquele chopp Brahma geladíssimo para acompanhar toda a variedade de pizza, lanches e pratos à la carte também. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. E para os amantes de cerveja, tem balde com 4 garrafas de 600 ml a partir de R$ 40. As noites de terça a sábado já estão reservadas para você e o seu grupo. Aproveite. Aniversariante com grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio. Olha só que beleza. Confirme com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes. Ponte Preta em campo, já às 20 horas, majestoso. Valdemir Gomes falando do jogo, diz aí, Tigrão. Eu acho que o time, Batista, está bem escalado. Acho que foi feita uma correção importante aí, uma alteração que ocorreu no intervalo do jogo lá em Florianópolis.
ousada lá na ressacada contra o Avaí, uma alteração ousada. Ele tirou um volante e botou um atacante, né? Aí puxou o Brian Borges para fazer a ligação, estava jogando com 3 volantes, não abriu o time, não deixou o time vulnerável, mas aumentou o poder de chegada, aumentou o poder, obviamente, de aproximação, de transição ofensiva, e aumentou o poder do ataque também, entrando com o Luiz Felipe, que é um cara ofensivo, que é um cara que gerou ali, inclusive, a jogada do primeiro pênalti, salvo engano, do segundo pênalti, né? Então, aliás, o segundo pênalti foi com o Potker, mas que deu mais mobilidade, que conseguiu, obviamente, fazer com que o time tivesse mais leveza e mais aproximação do meio para frente, mais agressividade, mais eficiência. Foi uma alteração corajosa, estava 1-1 o jogo na casa do adversário e a Ponte virou o jogo. E aí a gente vem dizendo aí ao longo da semana toda, praticamente, que seria, jogando em casa, uma ótima opção de começar assim, com um time em tese, e lá em Florianópolis, na prática isso aconteceu, um time que tem mais poder de chegada, mais poder de finalização, um time mais agressivo e mais ofensivo. Ora, se você fez isso na casa do adversário, contra um time que liderava a competição, por que você não vai fazer em casa contra um time que é o lanterna? Isso não quer dizer que o América é inferior ao Joinville, não. É só uma questão de estratégia e de leitura. Se você fez na casa do adversário e virou o jogo, por que você já não começa também, igualmente, de forma ofensiva, agressiva, com leveza do meio campo para frente, para tentar ganhar o jogo o mais cedo possível? Então, para mim, é coerente a opção do treinador da Ponte, do Rodrigo Santana. Se não der certo, ele tem peças para mexer. Mas eu acho que foi muito feliz na formação do time do segundo tempo, no último sábado, e com coerência, volto a dizer, escala um time com a cara e praticamente o mesmo que ele colocou em prática com a mesma plataforma tática no último jogo da Ponte contra o Avaí. Batista. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, boa noite, César Paiva de Campinas. Sou ponte pretano, né? E vou falar pra você, eu acho que os jogadores não deveriam entrar em campo hoje. Não é só ter saído da concentração, é não entrar. Mostrar não só pra imprensa campineira que tá cansada de ver essa patifaria que tá acontecendo com eles, de, semana que vem a gente paga, semana que vem a gente paga, e nunca ter uma solução, e mostrar para o Brasil todo o que está acontecendo. Chegou o momento, vai ser notícia amanhã no Brasil todo sobre o sistema de WO, e expor o que essa diretoria está fazendo, porque eu não entendo como torcedor, e quem acompanha futebol há muitos e muitos anos, por que eles não largam a Ponte Preta. Eu não consigo compreender. Tem alguma coisa para que esses aí não larguem a Ponte Preta. Porque se não está dando lucro, se não tem dinheiro para gerir um futebol, querem ficar com qual intuito? De fechar a Ponte Preta? E aqueles que estão apoiando, até torcidas organizadas pelo que estão dizendo, quando acabar a Ponte Preta, vão torcer para o time lá de baixo? Eles acham que serão bem-vindos na torcida lá de baixo? Eu acho que não. Eu acho que o pessoal precisa rever o que está acontecendo na Ponte Preta. Eu sou contra esses rompantes, essas atitudes que prejudicam a entidade. Os homens passam, os dirigentes passam, a entidade permanece. Assim como permanecem os países, as nações, apesar de governantes
absolutamente incompetentes e muitos tiranos que existem pelo mundo afora. Então, não está correto esse tipo de atitude que foi colocada aí pelo ouvinte. Eu entendo que o jogador está querendo prejudicar o mínimo o time da Ponte. Então, está fazendo protesto, mas fazendo um protesto que não vai prejudicar o time em campo. Então, qual é o protesto que foi feito? Não foi para concentração, ou foi, né, para concentração, jantou e aí cada um foi para sua casa e se reapresentou para o almoço hoje. Eu entendo já há muito tempo que concentração em jogo em casa não serve para nada. O jogador fica na concentração, ele fica lá fazendo o quê? O tempo vai passando, é uma leseira terrível, não serve para nada. Então, jogo em casa deveria fazer isso que os jogadores fizeram. Cada um vai para sua casa e se encontra na hora do almoço. Pode ser até num hotel. Se encontra lá, almoça, descansa no período da tarde, quando o jogo é à noite, e aí à noite vai para o jogo, tudo certo, tudo bem. Então os jogadores estão absolutamente corretos, estão mostrando, gerando movimento, que eles não estão satisfeitos com o que está acontecendo, mas preservando a entidade, preservando o nome da Ponte Preta. É assim que a coisa funciona. E acho que o torcedor deve agir dessa maneira também, né? Muitos dizem, a torcida poderia abandonar o time, não comparecer no estádio. Está errado. É mais ou menos mal comparando com uma família, um pai, uma mãe, que tem, lamentavelmente, um filho que acabou, né, por amizades ruins, acabou entrando na droga. Aí vai fazer o quê? Você vai abandonar o filho. Para que ele se acaba totalmente. Aí ele se arrebenta. Ele vai cair na unha dos traficantes. E vai diretamente para a morte, né? Porque não tem nenhuma salvação. Ou você pega o filho e vai com ele, não solta a mão e vai lutando com ele para tentar salvá-lo, para tirar daquela situação, dentro das forças que cabem a você. Então, mais ou menos, é o time de futebol. Está numa situação terrível, delicada. Agora, se abandonar, vai piorar ainda mais. Então, não deve fazer absolutamente esse tipo de situação para prejudicar o time da Ponte. Fazer o protesto é elogiável por parte do jogador e a atitude tem que ser uma atitude elogiável também por parte da torcida. Terminou o jogo de hoje, não interessa se ganhou ou perdeu. Aplaudo os jogadores. Eles já fizeram isso na Série C. Honrar o brasão, a história da Ponte. Isso significa respeito pela entidade. É respeito pela história. Pode estar num momento difícil. Agora, a história ninguém mexe. Ninguém consegue mexer na história. Porque a história está construída. E é essa história que precisa ter o respeito por parte da torcida e por parte também dos jogadores. Mesmo que não concordem e que estejam contra aquilo que está sendo feito no momento para a Associação Atlética Ponte Preta. Então, está correta a atitude do jogador. Preserva a entidade, faz o protesto dentro daquilo que lhe cabe. Num protesto velado, é um protesto que causou um barulho, mas sem que eles dissessem uma única palavra. O protesto está feito, são coisas diferentes. Quando a bola rolar, aí entra em campo a hombridade, entra em campo aquilo que disse o Diego Tavares depois da vitória contra o Avaí. Estamos jogando pela nossa família, estamos jogando pela honra, estamos em campo lutando pela carreira de cada jogador. Então, respeito pela carreira, respeito pela família, respeito pela entidade.
18 horas e 3 minutos, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Aqui é o Valdemar, Vila Curi, Campinas. A respeito da Ponte Preta, será que vai ter jogo, Batista? Porque eu fiquei sabendo que os jogadores abandonaram a concentração ontem e demitiram o rapaz que trazia patrocínio, Ricardo José Silva. É verdade isso, Batista? Comenta aí, obrigado. Abraço, muito obrigado. Sim, vai ter jogo, a bola rola às 8 da noite. Acompanhe os canais oficiais para não cair em fake news. Canais oficiais, emissoras de rádio, televisão, internet, canais que tenham responsabilidade de colocar a coisa da maneira que ela é. 18 e 14. Boa tarde, Batistão. Apesar da bagunça, digo uma coisa, hoje vamos massacrar o América, assistindo o jogo e ouvindo a Bandeirantes. Abraços, Rivelino Prati, da Zona Leste de São Paulo. Legal, abraço para você, Leandro Boles vai dar o recado, a bola rola às 8 da noite, a transmissão começa às 7h30, coladinha aqui com esse programa. São 18h04, informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje pela manhã eu estive no estádio Brinco de Ouro da Princesa, teve treinamento pela manhã, eu pude acompanhar parte do treinamento e já eu vou contar tudo sobre o que eu vi, né? E também sobre o provável time do Guarani para enfrentar a Ferroviária na próxima segunda-feira. Aliás, ontem estive em loco, acompanhando e também fazendo a reportagem para a tela da Band, o jogo Ituano e Ferroviária, para acompanhar o time do Ituano, ou melhor, para acompanhar também a Ferroviária, né, que é a próxima adversária do Guarani. Jogo na segunda-feira às 8 da noite lá na Arena Fonte Luminosa. Mas antes, nós vamos repercutir a entrevista com o Kaique França. Hoje pela manhã eu fiz uma entrevista exclusiva com o goleiro do Guarani para falar a respeito de assuntos importantes e a gente acompanha a partir de agora. Kaique, bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da perda do Arzu, né? O significado para vocês, ele que foi para o Santos e o que ele contribuiu esse tempo todo, particularmente para a sua evolução também aqui no Guarani. Bom dia. Todo mundo sabe da qualidade, da história do Arzu, né? É um cara que me cobrava bastante no dia a dia, acrescentou muito na minha carreira. Eu acredito que todos os treinadores de goleiro que passaram na minha vida puderam me acrescentar em algo, fazer eu crescer em algo, e foi o mesmo aqui com ele, um cara com um trabalho ótimo, extremamente renomado, que a gente tinha um dia a dia muito bom e com certeza é uma perda para o Guarani pela história e qualidade que ele tem. Porém, o Diego Schau, que já estava com o Arzu aqui, é um cara assim que claramente não tem o mesmo nome que o Arzu, mas em questão de qualidade eu acho que o Guarani fica muito bem servido também, até porque ele estava inserido no trabalho dia do Arzu. Então assim, ele vai dar continuidade, é um cara que tem essa condição, tem essa capacidade. Então eu acho que o Guarani perde um nome forte que é o Arzu, porém fica muito bem servido com o Diego Schau aqui. Ô Kaique, você já lidou com muita pressão nos outros grandes clubes que você passou e aqui é claro que a pressão sempre vai existir, né? Como que você está vendo essa situação do Guarani, que está bem melhor em relação ao ano passado, se a gente for comparar nos 3 primeiros jogos do ano passado, o Guarani não fez nenhum ponto. Nesse ano já são 5 pontos, mas mesmo assim, principalmente por esse último jogo dentro de casa, teve vaia. O que vocês têm conversado durante a semana até para tentar melhorar a situação? Eu acho que isso é natural de toda a grande equipe, né? Essa cobrança, essa pressão, eu acho que faz parte. A gente não tem por que esconder, a gente sabe que o campeonato é difícil, mas que o Guarani é um dos favoritos dentro da competição, isso não é segredo para ninguém, a gente tem que assumir esse protagonismo. Foi o que você comentou, claro que a gente esperava outros resultados nesse começo, né? Mas futebol é assim, é imprevisível. Se você for parar para ver também, se eu não estiver errado,
A gente não perde um jogo desde o Novo Horizontino, no Paulistão. Então, apesar de algumas desclassificações, a gente segue invicto desde esse período. Então, assim, começo de campeonato, é difícil, a maioria dos times vão vir aqui, vão jogar fechado, igual foi esse último jogo. A gente está tentando encontrar forma aí de tornar essa nossa posse, esse nosso domínio em gols, que é o que a gente espera. Mas a gente sabia que ia ser que é um campeonato complicado, mas é o que eu disse, a gente sabe da pressão que tem de fora, a gente sabe que é uma torcida que cobra, mas eu acho que tudo isso faz parte, está dentro do pacote de um time com a camisa pesada, de um time grande, então assim, eu vejo com naturalidade esse tipo de cobrança. Ô Kaique, essa semana eu até conversei com o Vanderlei Cordeiro de Lima, está tendo um fórum em Campinas sobre formação do esporte, ele até citou, né, a respeito do mental, o mental e o psicológico nesse momento, hoje em dia, é o que mais importa tanto para o mais experiente quanto para o mais novo. Como que você está vendo o mental e o psicológico hoje do time do Guarani? E principalmente, a gente sabe, até o Hélio comentou que nos treinos os atacantes vão bem e chega no jogo, eles não estão conseguindo colocar em prática e fazer os gols que o Guarani precisa. Eu acho, na verdade eu concordo com você que o mental talvez hoje em dia seja mais importante que tudo, né? Claro que o atleta tem que estar bem preparado fisicamente, tem que ter um bom descanso, uma boa alimentação, mas o mental hoje em dia tem contado cada vez mais, né? Então, mas eu acho que no futebol também você se preparar bem mentalmente também vem com a sequência de jogos, né? Você começa a competição, o time vai ganhando confiança, e eu acho que essa confiança e o mental andam muito lado a lado. Então eu acho que naturalmente, conforme a gente for jogando, for pegando mais ritmo, for enfrentando os adversários, as coisas tendem a andar uma do lado da outra, a parte mental com essa parte de confiança. Então eu acho que, foi o que eu falei, claro que a gente tem que transformar a nossa dominância no jogo em resultados, em gols, mas a gente vai enfrentar a maioria dos adversários, como veio o Itabaiana aí, que bem recuado, com uma linha de 5, jogando por uma bola, e a gente vai ter que se acostumar com isso e criar oportunidades em cima disso. Mas eu acho que isso também vem com a sequência de jogos, que eu acho que tende a cada vez fluir mais, principalmente essa parte nossa ofensiva aí. Aliás, mesmo fora de casa, você citou a Itabaiana jogando recuado e os outros times foram assim, mas dá para imaginar a Ferroviária jogando mais para trás, porque até acompanhando o jogo ontem, eu vi a Ferroviária o tempo todo lá atrás, e em uma bola a Ferroviária conseguiu o gol, né? O que vocês estão esperando para o jogo de segunda-feira, que deve ser um time mesclado da Ferroviária, e também mais uma vez jogando atrás, mesmo jogando dentro de casa, né? A gente tem que respeitar a equipe do Ferroviária, a gente sabe que eles têm um time qualificado, mas eu posso citar para você de exemplo que no Paulistão a gente buscou algumas vitórias fora de casa, né? A própria jogo que nós ganhamos da Portuguesa, que é um time que se classificou, todo mundo sabe que fez um bom Paulistão e tinha um time forte. Então, foi o que você citou também, acho que a grande maioria dos jogos, mesmo a gente jogando fora de casa, talvez a gente pegue adversários que joguem mais para trás, que joguem mais recuados, e isso pode ser a grande maioria dos jogos nessa Série C. E aí entra no que eu te falei da questão de, se eles optarem por esse estilo de jogo, da gente rodar a bola, tentar achar os espaços, ter paciência, porque às vezes a gente tá lá dominando o jogo, mas às vezes quer precipitar uma bola ou outra até para tentar fazer o gol. Então é isso que eu acho que a gente tem que trabalhar, e é isso que eu acho que eu espero do jogo. E foi o que você falou, mesmo sendo fora de casa, a gente pode pegar adversários com a linha baixa, que a gente vai ter que ter paciência, rodar a bola para poder tentar achar o resultado. O Hélio até citou em uma das entrevistas coletivas que o mais importante para ele, primeiro, é não tomar o gol, e depois se ganhar de 0,5-0 tá bom. Como que vocês estão conversando e treinando vocês da defesa? Porque o Guarani tomou gols que não poderia tomar contra o Maranhão, que foi... Você particularmente, algumas pessoas falaram, mas eu até defendi que eu acho que a falha foi da defesa. E no último jogo também foi uma falha da defesa. E você vem fazendo boas defesas lá atrás, mas você depende de um conjunto todo. Como que vocês estão conversando para isso não acontecer mais durante a competição? Eu acho que
eu gosto de falar que não é só a defesa, ou só o meio, ou só o ataque. É o nosso time em si, né? Talvez em alguns momentos, em lances cruciais, a gente tá com o nível de atenção lá em cima, não deixar cair isso. Até porque, por exemplo, nesse jogo do Itabaiana, a gente estava com o jogo dominado, numa bola parada eles conseguiram achar o gol. Então eu acho que o nosso time como um todo é crescer esse nível de concentração, não só a defesa, não só o ataque, não só o meio, não só o goleiro. A gente como um todo crescer esse nível de atenção aí para... O que o professor falou é verdade, se a gente não tomar gol a gente está mais perto da vitória e isso é um fato, né? Tem até aquela frase antiga no futebol que ataques vencem jogos e defesa vencem campeonatos, e eu também acredito nisso. Então eu acho que o professor fala é verdade, a gente tem que se preocupar em não tomar primeiro, porque eu acho que a gente com certeza vai estar mais perto da vitória. Vocês estão carregando aí uma pressão desde o ano passado de jogadores que não estavam, como no seu caso, não é sua pressão, mas vocês estão carregando. Como que vocês veem isso também internamente? Até porque hoje a torcida tem confiança em alguns jogadores específicos, como você, como o Herbert, mas como fazer também para os outros jogadores passarem essa confiança para a torcida? Foi o que você falou, né? A gente tem uma pressão aqui, até pelo ano passado, a gente é ciente disso, mas também a gente tem muitos nomes aqui que estão acostumados a sofrer esse tipo de pressão, muitos jogadores que rodaram aí outros grandes clubes aí pelo Brasil, que estão acostumados com esse tipo de cobrança, com esse tipo de pressão. Então, internamente, a gente vê isso como natural e a gente está preparado para isso e... Como eu falei, eu acho que essa pressão é algo natural, é pelo que o Guarani é dentro da competição. Eu acho que ela é boa, ela tem que existir mesmo, porque também nos deixa em estado de alerta. E sobre o grupo, a gente tem muito jogador aí que já passou por momentos assim, que consegue lidar isso de uma forma muito tranquila. E como que você vê o que o Guarani pode evoluir ainda dentro da competição? A gente está no começo, né? É claro que o torcedor tá impaciente por conta de tudo que aconteceu, mas está no começo da primeira fase e ainda tem uma segunda fase pela frente, o Guarani se classificando, que é totalmente diferente, né? O que você falou, você citou bem. Eu diria que são praticamente 2 campeonatos, né? O primeiro é essa fase aí de jogar contra todos os adversários e depois o quadrangular, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que focar sempre estar no G8. Óbvio que a gente quer ganhar todos os jogos, que a gente quer estar em primeiro, que a gente quer ter o melhor desempenho. Óbvio que a gente trabalha para isso, mas eu acho que o foco, obviamente, que é a nossa obrigação, é a classificação, é estar sempre dentro dos 8, sempre brigando lá em cima, para a gente chegar bem aí para essa segunda fase aí, que é onde a gente vai conseguir a classificação, né? A torcida conhece bem o capitão do time adversário, Ferroviária, que é o Ricardinho, jogou aqui, foi capitão, ídolo da torcida, né? Você conhece bem os jogadores que estão lá do outro lado, já jogou com algum deles? Por exemplo, o Ricardinho eu já joguei contra, já jogamos jogos decisivos contra o outro. A gente ainda vai receber a análise completa do nosso adversário, que a gente recebe todo jogo, muito detalhada, possíveis formações, vídeos específicos de cada atleta. O pessoal aqui da análise é muito bom nisso, eles mandam bem completinho, a gente ainda vai estudar o adversário a fundo com o treinador, então é um processo natural que tem contra qualquer adversário e a gente chega pro jogo sempre com muita informação. Você chega até com informações, você que pegou pênalti contra o Velo, por exemplo, você tem informação da maioria, aonde bate, esse tipo de coisa? Quando tem a gente procura estudar sim, a gente recebe a informação, né? Confesso que alguns times são mais difíceis de receber essa informação, alguns mais fáceis. Então a gente recebe, a gente olha, a gente estuda, a gente faz a análise certinha, então chega a informação certinha pra gente, praticamente toda detalhada. Bom, tá aí a palavra do Kaique França. Fiz uma entrevista exclusiva com ele hoje pela manhã. Ele falou sobre todos os assuntos importantes, principalmente a saída do Arzu, que era o preparador, o principal, né, preparador de goleiros do Guarani, e agora a missão tá com o Diego Schau, que foi muito elogiado dentro do Guarani, pelo próprio Azul, foi elogiado na entrevista pelo Kaique França. Na época que ele estava na Ponte, que foi o último clube dele, ele foi muito elogiado também pelo Lauro, que é o preparador de goleiros, e pelo Diogo Silva, que é o goleiro titular. Então ele foi elogiado por todo mundo, ou seja, o Guarani
pode ficar tranquilo e tem que dar espaço para ele mesmo, o Diego Schau. Hoje eu pude acompanhar parte do treinamento, é um cara muito inteligente e tá dando conta do recado, segundo o próprio Kaique França, que é o especialista na posição. O que eu pude acompanhar hoje? Parte do treinamento, um treinamento técnico com bola, o aquecimento, e depois os jogadores foram realizar um trabalho tático que eles colocam, vou até pedir para o Lucas colocar a imagem no YouTube, quem está nos acompanhando, o Rafael Donalfi, eles colocam alguns ferros que simbolizam jogadores adversários no campo, que é a posição onde os jogadores adversários provavelmente vão ficar, que seriam os adversários e, no caso, ao lado, os jogadores do Guarani, para eles treinarem tanto ataque quanto defesa. Agora, eu soube, porque eu não pude acompanhar o treinamento inteiro, porque a segunda parte foi fechada, que o Hélio Cizenando ainda não abriu o campo, como costumam dizer, ou seja, ele ainda não colocou em campo o time titular para o jogo de segunda-feira. Pode ser que ele faça amanhã, ou pode ser que ele faça no domingo. O Guarani vai treinar amanhã pela manhã no Brinco, vai treinar no domingo pela manhã também, e a viagem logo na sequência para Araraquara, onde na segunda-feira o Bugre pega a equipe da Ferroviária. Quem que o Hélio Cizenando não tem à disposição? O Rafael, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E com isso ele vai ter que achar um substituto. O Rafael vinha atuando como volante no time do Guarani, ao lado do William Farias. Quem que o treinador tem à disposição? Ele tem o Carlos Eduardo, que é um jogador que ele mesmo pediu a contratação e atuou um pouquinho só no segundo tempo no jogo contra o Maranhão, na primeira rodada, mas não entrou bem. Ele tem o Isaac e ele tem também o Cauã Jesus. Outras posições, ele pode mexer no time, aí eu não sei se ele vai mexer. Na lateral direita, por exemplo, o Inayan não foi bem nos 3 primeiros jogos. Ele tem à disposição o Rian, recuperado de contusão, e ele tem à disposição também o Ian, garoto da base, que foi bem no amistoso, no jogo treino, né, do meio de semana, a vitória por 3-0 sobre o Osasco Sport. Inclusive, o Ian marcou um dos gols. Aí no meio campo, ele, se tirar o Cachoeira, que na minha opinião deveria tirar, ele tem o Diego Torres como primeira opção. E eu já falo isso há semanas, que o Diego Torres está recuperado da contusão no pubis. Eu trouxe em primeira mão há alguns dias, né, que ele estava com problema no pubis, mas já está 100% recuperado. Na saída do gramado no jogo contra a Itabaiana, ele atuou alguns minutos e ele até me falou que está 100% recuperado, está fazendo fortalecimento, porque tem que manter o fortalecimento quem tem problema no pubis, mas ele já está pronto, inclusive pronto para bolas paradas. E ele foi um dos principais destaques nesse meio de semana contra o Osasco Sporting, porque ele marcou um dos gols e ele deu assistência para o gol do Ian. Eu gostaria muito, e já falo há um bom tempo, de ver no meio-campo do Guarani Diego Torres ao lado do João Paulo, 2 meias de armação, aquele 4-4-2 clássico, mas não sei se nesse momento o Hélio Cizenando vai fazer isso, até porque ele já disse que ele gosta de meia armador, e ele foi meia armador quando era jogador de futebol, o Hélio Cizenando, e ele gosta muito de atuar com meias. Uma outra situação que a gente já vem comentando há muito tempo também, se ele quiser mexer no ataque, o Herbert é titular absoluto, mas o Luca não vem correspondendo no quesito gols. Ele tem à disposição o Hélio Cizenando, que também na última entrevista coletiva deixou claro, eu gosto de jogar com camisa 9, mas o Luca não é um camisa 9 efetivo. Então quem que ele tem à disposição, o Hélio Cizenando? Tem o Kevin, garoto da base, que no meio de semana contra o Osasco Sporting também foi bem, deu assistência para o Guilherme Parede no primeiro gol. Ele é mais um camisa 9 de origem, né? O Kevin. E tem o Maranhão, que está 100% recuperado, também pode ficar à disposição para o jogo diante da Ferroviária. Portanto, o Hélio Cizenando ainda não montou o time. Tem mais 2 dias
para definir a equipe que vai encarar a Ferroviária. Por falar em Ferroviária, ontem eu pude acompanhar em loco, na cidade de Itu, o jogo Ituano e Ferroviária. Dá para se dizer o seguinte: a Ferroviária tem um time extremamente comum, um time do mesmo nível que os outros adversários que o Guarani pegou na Série C, principalmente bem parecido com o time do Volta Redonda. Então, a Ferroviária, para se ter uma ideia, o que eu descobri? A folha salarial da Ferroviária é menos da metade do que a folha do Guarani. É cerca de R$1 milhão. A folha do Guarani hoje passa de R$2 milhões. A Ferroviária montou um time para disputar inicialmente a Série A2 do Campeonato Paulista, que está disputando. Ontem venceu por 1-0. Jogo da volta na quinta da semana que vem, na Fonte Luminosa, em Araraquara. E o time da Ferroviária é extremamente comum. Quais foram os destaques ontem da Ferroviária do time titular? Porque na segunda-feira, o técnico Rogério Corrêa, que é um bom treinador, vem fazendo um bom trabalho na Série A2, inclusive foi cogitado. Ele era um dos nomes que poderia dirigir o Guarani antes do acerto com o Hélio Cizenando. O Rogério Corrêa deve mandar um time alternativo na próxima segunda-feira. Ontem, para se ter uma ideia, a Ferroviária não passava do meio-campo. Dá para contar nos dedos de uma mão quantas vezes que a Ferroviária passou do meio-campo o jogo todo. Um time bastante defensivo e, mesmo sendo o time titular, apresentou muitas falhas, principalmente na parte da defesa pelas laterais. O Ituano tentava chegar o tempo todo pelas laterais. E o Ituano perdeu 4 ou 5 gols feitos. O goleiro Denis Júnior foi destaque, é bom goleiro, e ele vem atuando, inclusive nos jogos da Série C, que a Ferroviária só tem 1 ponto e poupou jogadores. E um outro destaque no time da Ferroviária, esse não sei se vai jogar, é bem conhecido da torcida do Guarani. Até citei na entrevista com o Kaique França, que é o Ricardinho. Ele foi volante do Guarani, foi capitão do Guarani, inclusive ele é o capitão da Ferroviária hoje. Mas o time da Ferroviária é extremamente comum e do mesmo nível dos outros que o Guarani já pegou. Ou seja, o Guarani tem obrigação de fazer os 3 pontos, recuperar os pontos perdidos na próxima segunda-feira fora de casa. Quer comentar um pouquinho a respeito do time, da entrevista do Kaique França? Já eu vou falar sobre Caravana e sobre novo patrocinador do Guarani, Batista. Vou passar para o CH e também para o Tigrão, mas antes, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários, por exemplo, e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. Aí é só você preparar do seu jeito. Assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 30% menos de gordura. É isso mesmo. É leve, é saboroso como presunto e tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Qualidade, maior atacarejo da região. Encontre Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, ali na Avenida Oswaldo Veiga. Fica bem ao lado da John Boy do Lope. Pela John Boy do Lope você consegue ver
a fachada principal da loja, mega loja do Iga Atacado. Você pode chegar fácil lá pelo BRT do Terminal Campo Grande, mas se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa, bem na divisa com a Americana. Você entra no estacionamento do Iga Atacado por Santa Bárbara do Oeste. Quando você sair com o carro do estacionamento, você já sai em Americana. Então fica exatamente na divisa. E tem também nos Amarais, aqui em Campinas, tem a mega loja lá em Sorocaba, mais de 30 mil metros quadrados de loja para melhor atendê-lo. Seara, no Iga Atacado, tem qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Vamos na CH, falando aí do Guarani também, o que é que você achou da entrevista do Kaique França ao Breno Beretta? Entrevista boa, ele fala bem sempre. O Kaique é um cara que se articula muito bem, é claro nas palavras. Sou fã do trabalho dele, eu acho que foi legal, né? Trouxe bastante informação, né? Legal. Achei que o que ele disse lá tem muito a ver, falou de várias coisas, achei boa. E sobre o time, eu sou muito cético em relação ao Diego Torres. Eu desejo toda a sorte do mundo e que ele se recupere. Até agora no Guarani ele não justificou a sua contratação. Ele sumiu, se está com dor ou não, machucado ou não, eu estou falando dentro do campo, por aquilo que ele produz. Então eu sou que nem Santomé no Diego, no Torres. Se ele jogar, eu vou fazer análise do que ele efetivamente produzir. Até agora, Campeonato Brasileiro da Série C, Campeonato Paulista, e até agora o pouco que ele jogou na Série C não justifica o que ele ganha. De qualquer maneira, ele chegou para ser o dono dessa companhia do meio campo e até agora o custo-benefício para o Guarani é desproporcional. Por isso, em cima daquilo, isso é dado, né? É trabalho produzido ou não produzido. Então, em cima do que está sendo produzido enquanto o Natan Melo não ficar pronto, não sei, de repente ele pode até jogar na segunda-feira, mas considerando que ele não vai jogar, tá? A minha opção seria o Isaac para jogar com o William Farias. É o menos pior. Você mutila muito menos o time do que, por exemplo, colocar o Cauã Jesus, que não joga por ali. Ele até joga, mas não é a dele, ele tem que ficar próximo do gol. Então, nessa dificuldade gigantesca que o Guarani tem para fazer gols, você tem que botar os caras, e eu não sei qual é a condição do Cauã Jesus, eu só não entendo por que ele sumiu, tem sido pouco aproveitado pelo treinador, eu não tenho a mínima ideia. Agora, quando eu o assisti no Campeonato Paulista, ele tem mais bola do que Mirandinha, do que Parede, né? Do que Cachoeira, não dá nem para comparar. E ele não joga. Não sei se é contratual, né? Alguns jogadores são obrigatoriamente escalados, não sei o que acontece. Ou é realmente teimosia do Hélio Cizenato. Como ele é responsável pelos atos dele e as escolhas que faz, ele vai ser cobrado por isso. Agora, eu não entendo, né, vendo, conhecendo o elenco da Ferroviária, que o Guarani tem obrigação de ganhar na segunda-feira. Não tem obrigação de nada. O Guarani precisa vencer. É diferente. Porque o time, por exemplo, pode ter um desempenho bom na segunda-feira e pela força do adversário conseguir só empatar, que fora de casa é um bom resultado. O que vale nesse campeonato da Série C é a classificação entre os 8, de preferência entre os 4 primeiros. Na segunda fase o time subir. É isso que vale. O treinador está no começo de trabalho, apesar das teimosias dele, ele tem um início de trabalho ainda. Não dá para tirar conclusões sobre o trabalho do Hélio. Tem que ter um pouco de calma, tranquilidade, senão vira conversa de botequim. Então, calma. A gente já apontou quais são os erros, o que tem que ser melhorado, lateral direita precisa melhorar, a zaga central tem um jogador no banco que é mais jogador que o Donato, tem que arrumar a meiuca ali, né? Já o Natan Melo vai voltar.
E lá na frente, a insistência com Cachoeira e Luca né, nem Tatu aguenta. Tomara que segunda-feira eles façam 2 gols cada um. Essa é a minha torcida, mas acreditar que isso vai acontecer, desculpa, pelo que está sendo produzido até agora. Tomara que eles virem a chave. Na segunda-feira começam, né, desencantem para bem do Guarani e da comunidade bugrina. Mas eu tenho que falar em cima daquilo que eu vejo nos jogos. Porque treinamento dá um embasamento. Porque eu cansei de ver nessa longa estrada da vida como repórter, como âncora, como comentarista, eu cansei de ver leão de treino. E no Guarani tem uma meia dúzia ali. Corre pra caramba, dá carrinho, faz gol, com todo respeito, né? Contra o Osasco Sporting, vai jogar Copa Paulista contra o meu Paulista. Copa Paulista. Estamos falando do Campeonato Brasileiro. Copa Paulista. Tá? Então, não é muito parâmetro, é uma ideia, mesmo porque quem participou do jogo contra o Osasco, não é? Foram aqueles que pouco foram, né, utilizados na última partida do Guarani. Então, eu acho que o Guarani vai fazer um bom jogo na segunda-feira. Agora, a Ferroviária tem uma boa estrutura, ela não tem só um time titular, ela tem um elenco de respeito. Então, para o Guarani ganhar na segunda-feira lá, que ele deveria ganhar, porque ele precisa que ganhe, né? O Guarani precisa dos 3 pontos. Vai precisar jogar um futebol que até agora, Batista, o time não jogou no Brasileiro da Série C. Não jogou. Conseguiu 4 pontos, legal, beleza. Não tá ruim. Precisa melhorar. E para melhorar, tem que vencer na segunda-feira a Ferroviária. E para você, Tigrão, Guarani, que joga na segunda-feira em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa. Eu quero sim falar do jogo, né, do Guarani contra a Ferroviária. Essa saída do Rafael pelo 3º cartão amarelo enseja aí uma boa possibilidade de que o Guarani ganhe um pouco mais de leveza e um pouco mais de possibilidade de criação no meio-campo, ou pelo menos de aproximação, de transição ofensiva. E tá fora o Rafael, mas o Hélio Cizenando tem um jogador de marcação, que é o Carlos Eduardo. Aliás, é um jogador de confiança dele. Esse é volante, não é zagueiro como é o Rafael, que aliás é para mim um ótimo zagueiro. E aí fica essa dúvida, né? Ele vem com o Carlos Eduardo para manter o mesmo esquema de jogo com 2 volantes marcadores, né? Ou ele mantém só o William Farias e vem com o Isaac. Porque se ele vier com o Carlos Eduardo é marcador. É um jogador de muita energia, que agrada muito o treinador, que trabalhou com ele lá no Capivariano. É um garoto de confiança do treinador. E aí, se ele não coloca o Carlos Eduardo, como é que ele se justifica, né? Peraí, eu perdi um volante, entre aspas, o Rafael vinha funcionando como o primeiro volante, às vezes, raramente um 3º zagueiro, e aí ele toma o 3º cartão amarelo, e eu tenho um jogador para a posição e não vou utilizar. Como é que eu explico isso para o jogador? O que é que ele está fazendo no elenco? Mas tem explicação. Ele pode dizer, não, você continua sendo o meu jogador de confiança, eu referendei a sua vinda para o Guarani, conheço o seu futebol, no momento oportuno, inclusive nesse jogo, você vai entrar, porém, eu quero um meio-campo que construa um pouco mais, porque eu perdi 2 pontos que não poderia ter perdido, que podem fazer falta, em casa, contra a Itabaiana, e agora eu quero ter um time que tenha mais chegada à frente, que tenha mais arremate a gol, que tenha mais transição ofensiva, e que me ofereça um jogador que também, sem a bola, não deixe apenas para os companheiros, que ele também auxilie na marcação. E aí ele tem 2 opções, na minha modesta maneira de ver futebol. Uma delas seria o Isaac, aí prende definitivamente o William Farias ali como anjo da guarda dos zagueiros, e o Isaac com a bola ajuda a distribuir o jogo, ajuda na articulação,
e sem a bola recompõe. Como também o Cauã Jesus, que é inclusive mais técnico do que o Isaac. Acho que é um jogador de boa qualidade técnica, mas eu gosto mais do Cauã Jesus fazendo uma das posições de ataque. E aí teria que suprimir quem? O Mirandinha? Não é legal também, né? Ele não pode suprimir o Mirandinha, porque o Luca certamente deve jogar. E aí, como é que ele recompõe? Como é que ele faz? Cuidado, veículo. Como é que ele vai, logicamente, constituir? Ele não pode jogar com 4 no ataque. Então, fica essa dúvida aí. Eu, pessoalmente, acho que pelo menos para o primeiro tempo, para entender melhor o jogo e para colocar um time mais cascudo, mais experiente e com um pouco mais de versatilidade, eu começaria o jogo com o Isaac. Colocaria o William Farias como primeiro, Isaac como segundo, com um Barra de meia aí, né? O Herbert lá na frente está garantido. Fecharia o tripé com o João Paulo, com liberdade maior para o João Paulo chegar do que para o próprio Isaac. O Isaac sem a bola teria a missão de ajudar na marcação. E aí à frente com o Herbert, com o Luca e com o Mirandinha. É o time que eu colocaria em campo, além da lateral direita, onde eu iniciaria com o Ian Henrique, que vem muito bem. Tem o Rian, que também é uma ótima opção, mas está voltando de contusão e vai ter a sua chance, né? E lógico que o Inayan não vem bem. Não vem bem, já provou isso. Não vem, é bom jogador, hein? Mas não vem conseguindo reeditar algumas boas atuações que nós víamos dele lá no Velo. Então é isso. É por aí. Não tem muito o que inventar. A zaga está montada. As laterais, uma delas ok com o Emerson. Na outra eu viria com o Ian Henrique, que é da base. E do meio para frente já expliquei aqui. Acho que é um time compacto, um time com boa mobilidade, um time com boa chegada à frente e um time que não vai se expor, logicamente, à Ferroviária, que aliás deverá jogar com um time alternativo, porque ela tem uma decisão de acesso na quinta-feira da semana que vem contra o Ituano. Já abriu uma boa vantagem, ganhou ontem em Itu, mas nada está resolvido, está tudo em aberto e a Ferroviária deve poupar os seus principais jogadores, o que em tese deve favorecer o Guarani, que por isso deve ir com um time menos conservador e um pouco mais ousado para ganhar esse jogo. Eu acredito nessa possibilidade e ganhando o Guarani recupera os 2 pontos doídos que ele deixou de ganhar no Brinco de Ouro no domingo passado contra a equipe da Itabaiana, CB. Sabe aquele aroma que invade a casa inteirinha e abre até o apetite da gente? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade aí na sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Aroma das Ervas está presente em 14 estados brasileiros. Transforme o sabor da sua vida com Aroma das Ervas. Para saber mais, acesse o site aromadeservas.com.br e não deixe de provar
de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h43, seguindo o bebê. Bom, Batista, eu vou falar de novo o patrocinador do Guarani. Quem está nos acompanhando no YouTube vai ver, o anúncio foi feito hoje pela manhã, já trouxe na tela da Band. Grupo ADGM, Soluções Financeiras. Eu vou ler aqui o que o Guarani disse, né? Publicou nas redes sociais. É o novo parceiro de patrocínio para a disputa do Campeonato Brasileiro. A empresa estampará a sua marca na parte de trás da camisa bugrina, tá aí, Grupo ADGM, Soluções Financeiras. É sempre importante, né, ter dinheiro a mais entrando no clube e com esse patrocinador que a partir do jogo contra a Ferroviária estampará a camisa do Guarani na parte de trás. Agora, para o sócio campeão que quer comparecer no jogo contra a Ferroviária, vai ter caravana, check-in já está disponível. O ônibus está incluso, o ingresso é claro que não. A saída, segunda-feira, 3h45 da tarde. O local, na porta do estádio Brinco de Ouro da Princesa, em frente à Guarani Store. Tem estacionamento disponível para os sócios no CT do Guarani. E aí tem um detalhe importante, quem fizer o check-in tem que comparecer, não pode não comparecer, por quê? Você fez o check-in e se você não for, estará impedido nos próximas ações, caravana e também uma multa de R$100. Por quê? Porque tem vaga limitada, está reservando um ônibus, espaço do ônibus pode ocupar o espaço de outra pessoa que gostaria de ir. Então tem essa caravana do sócio campeão lá para Araraquara. Araraquara é pertinho daqui. Eu que já trabalhei na região lá de Araraquara, na cidade de São Carlos, ia quase todos os dias para Araraquara. Daqui até São Carlos dá 1h30. De São Carlos para Araraquara mais meia hora. Então dá cerca de 2 horas de Campinas até Araraquara. Vale a pena, se o torcedor puder, empurrar o Guarani no jogo da próxima segunda-feira às 8 da noite. Agora, Batista, amanhã vai ter jogo do Brinco, e não é jogo do Guarani, é jogo do São Paulo. O estádio Brinco de Ouro da Princesa estará alugado para o São Paulo, que vai disputar o jogo da Série A do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Mirassol. 9 da noite esse jogo no Brinco de Ouro da Princesa. A bilheteria é toda do São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo está alugando o Brinco. Quanto que o São Paulo vai pagar, que eu descobri? Cerca de R$120 mil. Aí se a gente for somar mais estacionamento e bar, que o Guarani vai ganhar com isso também, dá cerca de R$150 mil. Então vai ser esse o valor que o Guarani deve se receber do São Paulo por emprestar o jogo, alugar, né, o estádio Brinco de Ouro da Princesa. E quanto que o Guarani, por curiosidade, gasta só de energia, né? Cerca de R$5 mil de energia para um jogo. Então o Guarani deve lucrar aí uns R$145 mil aproximadamente para esse jogo de amanhã diante do São Paulo, Batista. Muita gente perguntando qual o preço do ingresso para este jogo do São Paulo e se ainda tem ingresso disponível. Você tem essa informação, bebê? Eu já vou pesquisar, Batista, eu trago em instantes. Eu acho que tem ingresso disponível sim, mas eu já vou pesquisar, porque o São Paulo provavelmente já anunciou esse tipo de situação, porque quem manda é o São Paulo, né? Mas eu vou procurar informações e já trago, Batista. São 18h47, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista. Fala, amigos da Rádio Bandeirantes Campinas. Batista, é impressionante como essa diretoria da Ponte, ela não gosta de ver ninguém que está fazendo um bom trabalho, continue exercendo um bom trabalho, né? É incrível. Já foi assim com o Marcelo Fernandes,
agora com o Ricardo José Silva, né? Tava fazendo um bom trabalho, no pouco tempo que ele esteve aí. Ele tava fazendo um bom trabalho, tava fazendo ações importantes pro clube, né? É impressionante. É impressionante. Parece que eles são... O ego é gigantesco, né? É gigantesco o ego desses caras aí. Que o clube tá se afundando, mas eles continuam na mesma, né? Não tem entrevista, não tem nota ao torcedor, não tem nada. Satisfação ao torcedor, né? É incrível, cara. É incrível. Aqui é o Renato, de Campinas, da região dos Dique. Abraço, mais um. Oi, Batista. Eu sou torcedor da Ponte Preta aqui de Curitiba. E nós não vamos abandonar o barco. Parabéns a esses jogadores, parabéns à instituição, parabéns a vocês, que é o melhor programa esportivo que nós temos hoje, principalmente incentivando-nos a continuar acreditando. O problema é essa diretoria amadora que não deixa de forma nenhuma a nossa querida Macaca. Essa diretoria já deveria ter saído há muito tempo e assumir pessoas responsáveis que sabem o que fazer com a nossa instituição. Abraço, obrigado. Mais um. Batista, boa tarde. É Marcelo de Barão Geraldo. Estava ouvindo agora o ouvinte falar que a Ponte não devia entrar em campo, né? Cara, eu acho que é o caminho. Essa diretoria é muito... Ela não é incompetente, né? Ela está sendo... Ela tá usando aí vamos dizer, de má fé com todos os jogadores, né? Então, semana que vem paga, na outra paga, pago depois, enfim. E não é só jogador, né? Tem funcionário que não está recebendo. Então, eu acho que já passou, né? Passou de todos os limites. Isso não é incompetência, não. Isso é má fé. Então, acho que esse é o caminho. E o único cara que parecia que estava tentando alguma coisa, que estava dando a cara para bater, aí foi desligado por uma situação associativa. Tá de brincadeira, né? Eu acho que tá de brincadeira. E a imprensa, eu acho que tá pegando no pé, sim, deve pegar, mas, sinceramente, eu acho que tá pouco. Eu acho que a imprensa podia fazer algo mais, hein? Um abraço. Abraço, mais um. Boa noite, Batista. Quem fala aqui é José. Ô, Batista, tá certo aí que o CH tá falando aí, referente ao técnico do Guarani, que ainda não é hora de estar julgando o técnico do Guarani. Jogou 3 jogos, 3 rodadas, de 9 pontos, fez 5, 60%. Então vamos esperar. Daqui mais 3 rodadas, se ele tiver ainda com 60%, 70%, tá ótimo. O que importa é a hora que acabar esse turno aqui, ele tá entre os 8. Se possível, nos 4 primeiros. Mas, pô, é muito cedo para ainda estar pedindo a cabeça do técnico. Como tem muito torcedor aí, acho que não entende. Já começa... Nem o técnico é 100%. Imagina. Então é isso aí. O meu pensamento é o mesmo aí do CH. Valeu, CH! Abraço, muito obrigado. 18h51. Batista. Oi, bebê. Você me pediu, já tenho a resposta aqui, vou até pedir para o Lucas colocar no YouTube, quem está nos acompanhando, sobre ingressos do jogo São Paulo e Mirassol, que vai ser em Campinas, amanhã no Brinco de Ouro, às 9 da noite. Tenho os valores e ainda tem ingressos disponíveis. Hoje o pessoal estava montando, o pessoal de staff da CBF, né, montando tudo lá para receber o jogo de amanhã. Arquibancada Sul, que é a arquibancada, o anel de entrada, né, do Brinco de Ouro da Princesa. R$80 a inteira e a meia é R$40. O tobogã, R$100 a inteira e a meia R$50. Aí, vitalícia do Guarani, que são as cadeiras, R$200 a inteira e a meia R$100. E daí, eles dizem cadeiras, mas embaixo do tobogã não tem cadeiras, né? Somente coberto.
R$150 a inteira e R$75 a meia entrada. Eles não falam o valor do visitante, no caso do Mirassol, mas tem que ser o mesmo valor do mesmo setor do outro lado, ou seja, o setor sul é R$80 a inteira e R$40 a meia entrada, provavelmente é o valor do Mirassol. E daí, abertura para sócio prioridade. 10 horas da manhã, tá dizendo aqui, foi aberto, né, já desde o dia 18/4, abertura para o público geral já foi aberto desde o dia 22, desde quarta-feira. Aí tem um detalhe, não será obrigatório o cadastramento de biometria facial para entrar no estádio. Um outro detalhe também, dá para comprar pelo site SPFC, que é de São Paulo Futebol Clube, Ticket, tudo junto, SPFC, TICKETmudo.net, SPFC ticket.net, dá para comprar por esse site ou nas bilheterias do Brinco de Ouro, amanhã, durante o dia, até a hora do jogo, dá para comprar ingresso para o estádio Brinco de Ouro da Princesa, que vai receber São Paulo e Mirassol, 9 da noite, amanhã em Campinas. Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 18 horas e 56 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19 horas e 30 minutos. Já já vai sair o time da Macaca e o Pedro Piscinato vai trazer ao vivo aqui no Esporte em Debate. Jogo às 8 pelo protocolo da CBF. Uma hora antes tem que divulgar o time. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade.
e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina da sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente posicionadas em Campinas e também em toda a região. E tem também uma loja em Araraquara, onde o Guarani jogará na segunda-feira contra a Ferroviária. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número do WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar possíveis dúvidas caso você as tenha. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. 18h59. Boa tarde, Batista e equipe da Bandeirantes. O motivo associativo ou associativismo é a união de pessoas físicas ou jurídicas com interesses e necessidades em comum para alcançar objetivos coletivos que seriam difíceis de atingir individualmente. Baseia-se na cooperação e integração. A união faz a força para gerar benefícios mútuos, como redução de custos, maior força de mercado e troca de experiências. Abraço, Silvio de Suaré. Olha, Silvio, você explicou, né? Talvez você seja advogado. Então é mais ou menos aquilo que eu falei, né? O presidente da Ponte, que foi juiz durante 36 anos, foi diretor, inclusive, do Fórum aqui em Campinas. Falou com base no juridiquês, né? Então você está explicando. Então falta motivo associativo. Então faltou isso, né? Faltou essa qualidade para atingir ou para alcançar os objetivos. Talvez seja isso, então, que quis dizer na nota o presidente Dr. Torrano da Ponte Preta. Ouvinte continua mandando mensagem. O programa vai hoje até às 19h30. Já tem o sorteio, hein? Continue participando. Entre lá, 4 ingressos para o Hop Hari. 4 ingressos para cada sorteado. São 2. Então, cada sorteado leva 4 ingressos. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link, clique no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário. É fácil, todo mundo consegue. E aí você já estará concorrendo. Tem mais um tempinho aí para você participar. Direto Batista. Para o estádio. Antes a informação, diz aí, bebê. Só para informar que o Noroeste oficializou hoje, agora há pouco, né? O Bruno Lopes, tem até a imagem, eu mandei para o Lucas agora há pouco, tem a imagem do Bruno Lopes já com a camisa do Noroeste. Vale destacar o seguinte, né? Que na Série D de dado do Campeonato Brasileiro, a janela de transferências segue aberta. Ou seja, é por isso que ele foi anunciado, que ele já pode jogar pelo Noroeste assim que o nome sair no bid. Tá aí a imagem do Bruno Lopes com a camisa do Noroeste, uniforme do Noroeste. Ele que rescindiu na justiça com a Ponte, já foi oficializado pelo Norusca, vai disputar a 4ª divisão do Brasileiro, Batista. Boa sorte para ele. Quando esteve na Ponte, ele honrou a camisa da Macaca. Merece, né? Seguir aí a sua carreira. Direto para o estádio Brinco de Ouro, Leandro Bolles.
vai transmitir, vai narrar já. A Ponte vai enfrentar o América Mineiro do Roger. Roger que foi gerado no aço da base do time da Macaca, mas hoje está do lado contrário. E o Bolis vai transmitir o jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Alô, Bolis, um abraço pra você. Boa noite, Bolis. Fala, Batistão. Um grande e forte abraço pra você, um abraço pro ouvinte da Bandeirantes. Estamos aqui, de fato, no estádio Moisés Lucarelli, cabine Bandeirantes. Tá calor, sexta-feira. Já 8 da noite a bola rola para você que está ligado aqui conosco, está saindo de casa, está vindo para o estádio, ou não vai poder acompanhar o jogo, ou vai para o trabalho ouvindo o futebol da Rádio Bandeirantes. É verdade, daqui a pouquinho compromisso importante para Macaca, diante do América, a diferença de pontos de apenas 2 entre os dois times. A Ponte conseguiu um grande resultado fora de casa. O América é um time credenciado aí a pelo menos brigar pelo acesso, mas começou muito mal, assim como foi em 2019, né? O Coelho naquela ocasião começou muito mal, conquistou a primeira vitória só na sexta, sétima rodada e brigou até o final para subir. Inclusive chegou na última rodada contra o São Bento já rebaixado e perdeu o jogo naquela ocasião e perdeu também a possibilidade de conquistar o acesso. Então é um América que vai começar a reagir. E tomara que não seja hoje, né? A Ponte Preta com inúmeros problemas, é chover do molhado, é dar murro na ponta de faca. A gente falando sobre os problemas extra-campo da Ponte. Mas dentro de campo o time correspondeu. Mostrou muita garra, muita determinação e conquistou um grande resultado fora de casa. E é nisso, evidentemente, que o torcedor se apega na motivação para que a Macaca conquiste já mais uma vitória. Seria a segunda consecutiva, o que ainda não aconteceu neste ano, Batistão. São 19h04 em Campinas, um rápido intervalo. E depois do intervalo, Pedro Piscinato vai trazer o time da Macaca. Time que entra em campo já contra o América Mineiro aqui na Bandeirantes. Intervalo, voltamos em instantes. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h08. O Pedro Piscinato está no Estádio Majestoso desde o início do programa. Estava aguardando e agora já tem o time oficial da Macaca. 1 hora pelo protocolo da CBF, né? Os clubes são obrigatório o clube divulgar o time 1 hora antes. Então o jogo é às 8. Já tem o time da Ponte que está escalado e definido. Alô, Pedro Piscinato, o time da Macaca e, claro, depois também o América. Diz aí, Pedrão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Rodrigo Santana, da forma que a gente vinha trazendo ao longo da semana. Luiz Felipe de volta ao time titular. Ponte Preta de Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, dupla de zaga de Lucas Cunha e Márcio Silva, e na lateral esquerda, Kevson. No meio de campo, André Lima, Murilo Cavalcante e Brian Borges, e no ataque, Luiz Felipe, Diego Tavares e William Potker. Repetindo o time da Ponte Preta: Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, Lucas Cunha e Márcio Silva na zaga e Kevson do lado esquerdo. No meio campo, André Lima, Murilo Cavalcante, Brian Borges, e no ataque, Luiz Felipe, Diego Tavares e William Potker. Batistão. E o América? O América também definido e escalado pelo técnico Roger Silva, que vai apenas para o seu terceiro jogo no comando do Coelho. O América de Gustavo no gol, Johnny na lateral direita, Natan e Rafa Barcelos na zaga e Dalbert na lateral esquerda. Meio campo, Felipe Amaral, revelado pela Ponte Preta, Eduardo Persson, ex-Guarani, e Iago Santos. No ataque, Segovinha, Mastriani e Tauan. Esse é o time do América, escalado e definido pelo técnico Roger Silva. Tem arbitragem? Arbitragem, o trio do Paraná. Quem apita é Lucas Casagrande, e ele que terá como assistente número 1 Andrei Luiz de Freitas, e assistente número 2 Roberto Rivelino dos Santos Júnior. Batistão. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Temos a imagem, não temos o som. Oi. Tá me ouvindo aí? Agora sim. Tudo bem, né, Batista? Boa noite. Um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Saiu já a escalação da Ponte e já vou aproveitar e já vou deixar aqui o meu comentário sobre a escalação. Eu acho que acerta o Rodrigo Santana. Nós falávamos durante toda a semana, né, essa dúvida que tinha se vinha o Elvis, se não vinha. O Elvis não tá nem escalado, não tá nem no banco, né? E ele mantém o Brian Borges por dentro e escala o Luiz Felipe na vaga do Saravia. É a mesma substituição que ele fez na última partida no intervalo, que deu muito certo, diga-se de passagem. Então eu acho que acerta, eu acho que a Ponte está bem escalada. Claro e óbvio que está cheio de problema fora de campo, mas a gente tem que enaltecer o trabalho desses atletas, que mesmo com toda essa dificuldade, eles estão indo para campo, estão jogando, estão dando o máximo, né? Estão encarando, e isso é importante demais a gente ressaltar. Então, Batista, a Ponte está bem escalada e acertou o Rodrigo Santana, viu? E para você, CH, time da Macaca agora já é definitivo para pegar o América. Tem coerência a escalação, as escolhas de começo. O Luiz Felipe em casa, né, tudo isso no campo teórico, evidentemente, antes da bola rolar. Mas com 3 no meio, tirou Saravia do time e acrescentou o Luiz Felipe. Está sendo coerente, está repetindo o time do segundo tempo diante do Avaí. E para você, Tigrão, a Ponte vai enfrentar o América já já. É time já escalado e definido, agora é oficial, Tigrão.
É aquilo que a gente pedia aí no início do programa. O time rendeu bem com essa formação aí no segundo tempo contra o Avaí. Está muito bem escalado. Às vezes vai bem num jogo, não vai no outro. Às vezes tem fatores que extrapolam as 4 linhas. E a gente espera que isso não interfira. E espero ser o time bastante focado, um time muito concentrado, um time intenso, né, guerreiro, como nós vimos lá em Florianópolis, que a Ponte ganha o jogo. Na escalação, dentro deste momento, pelo menos na frieza do pré-jogo antes da bola rolar, acertou em cheio, foi coerente, foi corajoso e está fazendo tudo de forma correta. A parte dele ele está fazendo. O Rodrigo Santana. Vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. Vitor Roque vai passar por cirurgia no Palmeiras após a realização de exames nesta sexta-feira. Foi constatada uma lesão no tornozelo esquerdo decorrente de uma entrada na partida contra o Jacupiense, jogo pela Copa do Brasil. O clube não divulgou o prazo de retorno, mas o atacante voltará somente depois da Copa do Mundo. Portanto, uma possível convocação já está fora de cogitação, né? Porque ele não terá a possibilidade de servir a seleção brasileira. Pauta 2. O pleno do STJD reduziu as penas de Hugo Souza e Mateuzinho do Corinthians para 1 e 2 partidas de suspensão, respectivamente, em julgamento realizado nesta sexta-feira. Pauta 3. O Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas, FGV, afastou nesta quinta John Textor do comando da SAF do Botafogo. Em sua primeira manifestação pública desde a decisão, o americano afirmou que acredita no seu retorno ao comando do futebol alvinegro e acusou a Ares de fraude. Textor e Ares estão em guerra desde o ano passado. O fundo emprestou dinheiro para o empresário comprar o Lyon da França e nunca recebeu de volta a quantia. Começo com você, Tigrão. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Falar desse balaio de gato aí no Botafogo, né? Coisa complicada, o time caindo pelas tabelas, torcedor preocupadíssimo. E SAF, se não tiver auditoria séria, se não tiver o conselho fiscal do clube participante, conselho de sócios, um departamento jurídico muito bem aparelhado para não deixar ponta nenhuma, a SAF sempre tem grandes chances de dar chabu. Para muitos, quando o clube não tem outra alternativa, como um clube associativo, é uma saída, mas não pode ser assim na emoção. Tem que ser tudo muito bem feito. Sabe por quê? Encerrando. Quem investe, quer o dele, lucro. Ninguém é botafoguense lá na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, nem no raio que o parta. O cara vem e põe para tirar mais. E tá correto, ele é um investidor. Senão ele deixa no banco lá, rendendo a Selic, que aliás está altíssimo. Ou aplica em qualquer outra instituição do mundo, se for em dólar ou em euros. Esse que põe, quer lucro. Quem está no clube e faz a transição, quer a comissão. Tô falando aqui, né? Assim, bem light, bem bonitinho, com todo o respeito. Tem uma comissãozinha aí, entendeu? Ninguém vai assumir. Talvez nem declare, mas a gente sabe que tem. Então tem que amarrar tudo direitinho, porque senão depois de um determinado ponto, começam a aparecer os pontos de discórdia. Falta grana, sumiu a grana, cadê a grana? Era mais, era menos. Aí tá aí, ó, o Textor afastado, quem é que vai dirigir? O Botafogo indo muito mal e o destino, o futuro, breve futuro, é pra já, é muito sombrio.
lá pelos lados da equipe da Estrela Solitária. Está encerrada a promoção dos ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. Não participe mais agora, já. Vamos fazer o sorteio. E você, CH, qual o tema que você escolheu para hoje? Quero falar desta contusão no tornozelo esquerdo do Vitor Roque. Uma pena, eu estava assistindo o jogo. Foi uma fatalidade, o jogador do Jacuipense foi destemperado, né? Foi de qualquer jeito, acabou, né, machucando o Vitor Roque, que só volta depois da Copa do Mundo. É uma pena, que eu tinha até uma esperança, devido a todos esses problemas de contusão que a seleção enfrenta, que de repente, por que não, o Vitor Roque pudesse ser convocado. Depois de ontem, infelizmente, vai ficar difícil, Batista. E você, Breno, qual o tema que você escolheu para hoje? Também sobre o Vitor Roque, Batista, essa lesão que ele teve, né, no tornozelo esquerdo, se chama lesão da sindesmose do tornozelo esquerdo. Difícil, e tem um detalhe, né? Ele tinha ficado, exatamente, difícil pronunciar, e ele tinha ficado um mês fora justamente por uma lesão no tornozelo esquerdo, e agora essa lesão foi mais grave. Só que tem um detalhe importante que passa a ser até uma esperança para o Vitor Roque. Eu até estava acompanhando agora há pouco uma matéria na ESPN, o lateral direito Arthur, do Bayer Leverkusen, ele está recuperado de uma lesão, pronto para voltar aos gramados, e ele ficou 6 semanas em tratamento, e é uma lesão com a mesma característica do Vitor Roque, ou seja, ele teve uma recuperação mais rápida, 6 semanas dá 1 mês e meio, lateral direito do Bayer Leverkusen, o Arthur. Então há esperança, quem sabe, se ele tiver o mesmo grau de lesão do Arthur, que em 6 semanas e 1 mês e meio ele possa voltar. É difícil, mas não é impossível, Batista. E você, Gleger, qual o tema que você escolheu para o programa de hoje? Batista, eu vou escolher também do Vitor Roque. É uma pena, né? Eu também acreditava muito numa convocação, para mim um baita de um jogador, né? E a gente sabe que, falávamos até durante a semana, né? Que às vésperas da Copa sempre acontece isso. Muito, né? Contusões de atletas importantes. Eu acreditava numa possível convocação, sim, do Vitor Roque. Para mim, hoje, analisando aí a última convocação, por exemplo, que ele não estava, o Brasil não tem um jogador com as características do Vitor. Então, realmente é uma pena, né? Um acidente de percurso ali que tirou uma possível convocação desse bom jogador Vitor Roque. Atenção para os 2 ganhadores, para 4 ingressos. Cada ganhador leva 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. Leandro, Ricardo e Chico Lavagnoli. Leandro, Ricardo e Chico Lavagnoli, tá aqui o número, tudo certinho, ganhou 4 ingressos. Mário Roberto Carlos. Mário Roberto Carlos tá aqui também, né? Tudo certinho. Aqui o telefone dele, ganhou 4 ingressos. Os 2 ganhadores obrigatoriamente devem comparecer aqui na recepção da Band até o dia 29, horário das 9 da manhã até a 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. Tem que ser o próprio ganhador e tem que trazer um documento que contenha o CPF. Muito obrigado para todos que participaram e parabéns aos ganhadores. 4 ingressos cada ganhador do Parque Temático Hopi Hari. Muito obrigado para todos que participaram. Ô Batista. Oi, pois não, Bolis? Não, só um detalhe, o Valmir, por falar em ganhadores, ontem a gente fez o sorteio de 10 ingressos para o Jogo da Ponte. Ele acabou de passar aqui na cabine agradecendo a todos da equipe, porque legal. Ele foi um dos sorteados, passou, retirou o seu ingresso e agradeceu a todos e ainda meteu essa, hein? Narra 4 gols da Macaca aí, Bolis. Então tá registrado. Quem sabe, né, Bolis? Quem sabe? Uma premonição, né? Deu tudo certo, ele foi o último, hein? Dos 10, ele foi o último. O Valmir passou aqui, um abraço para ele, tá sempre acompanhando a programação da Bandeirantes. E agora na lata.
Responde na lata. Boles também participando. Boa. Comembol suspende Renato Gaúcho por 3 jogos na Sul-Americana. A entidade aplicou punição após o treinador não viajar com o time carioca para o jogo na Argentina. E aí, Boles, você concorda com esse gancho dado ao treinador do Vasco? Não concordo. Ele optou por não viajar em função do calendário. Para mim, eu não concordo com essa punição, não. E você, Tigrão? Também não. CH. Punição absurda, não concordo. Gleger. Eu também não concordo. E você, Bebê? Punição ridícula, não concordo. Por falar em punição, o UEFA pune o Prestiani do Benfica, jogador argentino, com 6 jogos pelo caso lá do Vini Júnior. Na Liga dos Campeões, portanto, o argentino foi suspenso por conduta discriminatória na partida entre Benfica e Real Madrid em fevereiro deste ano. E essa punição, você considera justa ou deveria ter sido maior, hein, Bebê? Deveria ter sido maior, ele deveria ter sido suspenso pelo menos de toda a competição, Batista. E você, Gleger Zorzin? Batista, enquanto continuar com essas punições, não vai acabar essa questão do racismo, né? Então, pra mim, foi muito pequena a punição e eu, por exemplo, daria um gancho de pelo menos 1 ano pra esse jogador. E você, CH, qual é a sua reflexão? Saiu barato para ele, né? Fazer o que ele fez, cometer a injúria racial que ele cometeu, ele tinha que ficar no mínimo 1 ano de gancho. Agora, eu não sei quantos jogos, o time dele tem. Já foi eliminado, né? Não, ele já foi eliminado, mas Isso, a punição, essa punição, ela independe do campeonato ou é só para Champions? Porque se depender, se valer para outras competições, envolve a Copa do Mundo, né? Se ele for convocado, ele pode estar fora da Copa, né? Ele foi para suspenso pela UEFA, né? Que a UEFA acaba organizando. A FIFA organiza a Copa do Mundo. A suspensão do jogador é nos torneios que a UEFA organiza. O atacante, eu chamei todos. Não respondi. Não respondeu. Eu também não. Me desculpa, me perdoa, Tigrão. Qual é a sua reflexão sobre o assunto? Os últimos serão os retardatários. Eu não acrescento nada na punição dele, só um 0. Do lado direito. Lado esquerdo não vale nada. Do lado direito, dou 6. Eu daria 60 jogos. E você, Bolis? Eu concordo, uma punição esdrúxula. E o pior foi o que ele alegou, no depoimento à FIFA, que chamou o Vini de maricom e não de mono, que é o macaco, evidentemente, como ele chamou. Lamentável, tem que ser punido, deveria ter sido punido com muito mais jogos. O atacante Hulk sinalizou que está próximo de encerrar o ciclo no Galo Mineiro. Em desabafo na zona mista lá da Arena MRV, o atacante admitiu possibilidade de deixar o clube no meio do ano, abre aspas. Quem sabe, quando sair do Galo, pela conversa que tive com quem manda, eu possa sair no meio do ano, no fim do ano. Quem sabe, quando eu sair, eu fale realmente o que precisa ser falado. Fecha aspas. Deixou no ar, né? Na sua opinião, começo com você, CH. Hulk acerta em sair do Galo no meio do ano? Batista, o Hulk tá no fim, né? Tá no fim. E o restante do Galo, o elenco, o técnico trocado toda hora, também não ajuda. Eu acho que a imagem ele é ídolo, a torcida adora ele, mas eu acho que já deu. Se eu fosse o Hulk, eu ia com certeza respirar outros ares. Então a saída para mim dele, do Galo, é urgente. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Eu acho que ele deve sair também, mas eu não gosto dessa postura. Se ele sabe de um monte de coisa, se ele quer meter a boca no trombone, por que ele vai esperar até o meio do ano?
Então, se tem muita coisa errada e ele gosta tanto do Atlético assim, e ele não precisa de 2 ou 3 meses de contrato a mais, que saísse agora ou que já metesse a boca agora. Quem sabe ele tem coisas tão importantes que possam, de repente, melhorar a situação política e administrativa do Atlético. Aí ele só vai atirar depois que ele tiver ido embora? Não gosto disso. E você, Boles, a sua reflexão? O Hulk vai completar no meio do ano 40 já. Eu acho que ele continua jogando em alto nível, não deveria sair do Galo. O que ocorre é que o atual técnico lá que chegou, o argentino, o tal do Barba, né? Veio com várias convicções e a rapaziada não tá gostando dessa situação e por isso o Hulk colocou a boca no trombone. Pra mim não, deveria continuar pelo menos por mais uma temporada. E você, Gleger, a sua opinião, por favor? Eu acho também, Batista, que ele deveria permanecer no Galo. Eu acho que ele tem uma identidade lá, e assim, claro, fiquei sabendo isso, aquilo, mas independente de qualquer coisa, é aquilo que o Bola estava falando agora, já tá nos 40, já tá no fim de carreira, né? E talvez num outro time, de um nível maior ou até mesmo igual ao do Galo, talvez não teria a mesma performance. Então fica onde tá tudo certo. E você, Breno, a sua opinião? Eu acho que o Hulk deveria permanecer, encerrar com a camisa do Galo, encerrar a carreira dele, porque ele é um dos grandes ídolos da história do Atlético. Eu só queria saber, Batista, se o Hulk já fez gol no Gleger. Já fez. Feito, né? O claro Gleger tomou o gol. Falar assim, de quem você tomou o gol, Gleger? Aí ele responde, é importante falar de quem eu não tomei, né? Tomou até do Pimentinha. Não, do Pimentinha eu não tomei, não. O Gleger tomou um gol do Pimentinha. O Gleger tomou um gol do Pimentinha de cabeça. Como é que era o nome daquele centroavante lá no torneio da Cana lá? O centroavante fez gol no Gleger também no torneio da Cana. Isso, o zigue-zague. Exatamente. A pessoa chamava ele de Zig, né? Porque ele sempre dava uns tapas fortes no beiço antes de entrar em campo. Aí quando ele entrava em zigue-zague. Para não chamar de zigue-zague, a pessoa chamava ele de Zig. Esse Gleger foi num jogo festivo de fim de ano que era promovido pelo cantor Daniel. Certo. E jogavam misturados 2 times, jogadores de futebol, artistas, cantores, artistas de novela, etc. O Gleger tomou um gol de cabeça naquele dia do Nelson Ned. Breno Beretta, destaque final do Guarani, diz aí, bebê. O Guarani tem mais 2 dias de treinamentos, sábado e domingo, antes da viagem para Araraquara. Segunda-feira vai enfrentar a Ferroviária, 8 da noite, transmissão aqui da Bandeirantes. E o técnico Hélio Cizenando ainda não definiu o time, principalmente no meio-campo, quando o Rafael, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, será substituído. E é claro que segunda-feira a gente vai trazer todos os detalhes aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço a todos e até segunda, Batista. Pedro Piscinato, seu destaque final da Ponte, diz aí, Pepe. A Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Rodrigo Santana, vai a campo com Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, Lucas Cunha e Márcio Silva na zaga e Kevson na lateral esquerda. No meio-campo, André Lima, Murilo Cavalcante e Brian Borges. E no ataque, Luiz Felipe, Diego Tavares e William Potker. Essa é a Ponte Preta que vai buscar sua 2ª vitória consecutiva nesta Série B, Batistão. CH, folga hoje. Abraço pra você. Até amanhã, CH. Obrigado. Boa noite a todos. Sorte pra Ponte e até amanhã, se Deus quiser. Gleger, um abraço pra você. Ótimo trabalho. Já nos comentários de Ponte América, Gleger. Até já. Abraço, Tigrão. Ótimo trabalho. Já a bola rola, Tigrão. Obrigado. Até já a todos. E antes da bola rolar, vou fazer um rango aqui. Cuscuz de ovo de codorna com palmito. Se a Ponte fizer gol, os fogos estarão prontos. É um cuscuz pequeno? Não, isso daí Bolis, é peixe. Ainda bem que ele não tá na cabine do seu lado. Pensou, aí, né? que ele tinha que ir lá do outro lado. Se ele tivesse aqui, ele ia lá no meio da galera. Vá, se sair gol, a bateria antiaérea está pronta. Bolis, um abraço pra você. Valeu, e Bastão. ótimo trabalho, viu, Bolis? Valeu, Bastão. Já então tem Ponte América aqui na Bandeirantes. Final de programa. Muito obrigado, ouvinte aqui, Léo do Centro Midiático Batista, ô louco. A origem. Será que sua ideia de bater o pênalti antes do início de um jogo pode ser considerada
como uma ideia de incompetente motivado. KKKKK. Abraço pra você, Léo. Final de programa, muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui na sequência. Vem aí, grande jornada esportiva Bandeirantes, está registrado. Leandro Boles no comando, fique aqui, porque aqui é muito, mas muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida.